Ok. Pessoal, boa noite a todos. E, de repente, para alguém ainda que eu não tenha falado, Deus abençoe cada um. É bom ver vocês aqui participando, né, junto conosco. O intuito, como a maioria de vocês já comentaram, né, como no grupo a Amém, gente fez. glória a Deus. Amém. A gente fez aquela pergunta com relação a qual o desejo que vocês têm. E o desejo, com certeza, né, 100% é buscar mais conhecimento para que a gente possa viver uma vida mais saudável, uma vida mais sadia, né, diante de Deus. Bem, meu nome é Caco Pessoa, ou se eu for falar o meu nome por completo, Carlos Alberto Ferreira Pessoa. Ele não é pequenininho, não, é grandinho. Mas quem me conhece, né, a maioria do pessoal, dos irmãos na internet, me conhecem como Caco Pessoa. Para aqueles que já acompanham também o trabalho que eu faço junto do canal no YouTube, né? Vocês conhecem como Caco Pessoa, né? Para aquele que quiser então entrar depois, verificar, tem os trabalhos que a gente faz. Amo fazer as gravações de audiobook, né? Que eu faço ali no canal de vários tipos de estudos que nós temos ali, né? Sou cristão praticamente desde quando nasci. Só não posso dizer de uma forma certa, porque enquanto criança você é um anjo, praticamente. Aí depois que chega uma certa idade, você precisa decidir se você deixa de ser anjo e passa a ser um santo. Né? Foi quando, então, com 14 anos, eu aceitei Cristo, passei pelo batismo, e então estou até hoje, graças ao bom Deus, podendo servir a igreja. O meu intuito com o trabalho da Escola da Bíblia é poder oferecer o conhecimento que a gente adquiriu com o tempo, né? De poder ensinar as pessoas e elas poderem, da mesma forma, né, viverem uma vida mais sadia, mais santa e agradável diante de Deus. Bem, esse sou eu. Agora eu vou pedir para o Regis fazer a sua própria apresentação, ele dizer quem ele é, né? É um modelão aí, ó, bonitão, aí, já, né, seus 20 e poucos anos, não é, Regis? Quem dera. Boa noite, para quem não me conhece, me chamo Reginaldo, sou casado, sou cristão desde 2011, quando conheci, né, a Igreja de Cristo, e desde então eu congrego lá aqui na Rua Pará, e estamos aí, eu e o Caco, nessa empreitada, né, fazendo esse trabalho aí através da Escola da Bíblia, tentando levar um pouco do conhecimento, levar um pouco aí da palavra de Deus, né? E que ela venha fazer muito efeito na vida de cada um, como tem feito em nossas vidas, né? E como Jesus ordena, devemos pregar, devemos espalhar o evangelho de Jesus. E nós estamos aí nesta missão, compartilhando um pouco com cada um de vocês, e esperamos que vocês aceitem, que vocês entendam, e que, da mesma forma como nós estamos fazendo, também propague esse evangelho para que outras pessoas também conheçam, né? O verdadeiro e simples evangelho de Jesus Cristo. É isso. Amém, amém. Eu também sou casado e a minha esposa, infelizmente, ela está ajudando as crianças nesse momento. Ela acabou de chegar do serviço, ela trabalha com salão de beleza, e está ali acudindo as crianças, arrumando as coisas, né? E aí, conforme a gente vai passando aí os dias de aula, e se der tudo certo, ela vai estar aqui junto comigo. Mas vamos aproveitar o nosso tempo e, com relação à aula de hoje, a nossa aula, eu posso dizer como uma aula introdutória, tá? Porque eu vou falar dois assuntos que praticamente desde o início que a gente vem divulgando a respeito do curso, a gente vem falando a respeito do quê? Teologia bíblica, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa isso
o que é a teologia bíblica, porque às vezes as pessoas fizeram algumas perguntas, né, questionando, mas por que teologia bíblica, né, e não teologia religiosa? Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso hoje, o que é teologia bíblica. E aí, na segunda aula introdutória, que a gente pode dizer, nós vamos tratar sobre a palavra fé, né, porque tem a ver com os fundamentos básicos da fé cristã. Então, nós vamos entender o que é a fé que Jesus traz para nós e para a gente poder tratar isso a respeito, para a gente poder dar continuidade. Nós vamos entrar dentro dos fundamentos básicos da fé cristã, mas precisamos entender também o que é fé. Bem, antes da gente poder iniciar os nossos estudos, então, a gente precisa tomar algumas atitudes como princípios para aprendizado, para a gente não incorrer em alguns erros, né? Ou debates, conforme a gente está tendo as nossas aulas. E sim, como a gente comentou, como o Regis também falou, que o nosso intuito é o crescimento, né, na graça, no conhecimento da palavra de nosso Deus, visando o bem uns dos outros, visando o crescimento de cada um. Tanto é que nós temos uma passagem lá de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos aproveitar, vamos ver o que é que a sabedoria do rei Salomão tem a nos dizer. Ele vai tratar duas palavras. Nós vamos ler duas passagens. E essa é de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, isso aqui já deixa claro o que qual a nossa intenção, o nosso desejo aqui junto de cada um de vocês, né? O nosso intuito é o conhecimento. E como ele deixa bem claro para nós, o temor do Senhor. Então, aqui a gente precisa ter temor quando a gente vai estudar a palavra. E aí, lá no capítulo 9, versículo 10, ele diz assim, de Provérbios mesmo, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, são duas passagens que tratam duas palavras que são importantes. Temor e respeito. São coisas que nós precisamos guardar em nossa mente, guardar em nosso coração com relação à Escritura, com relação ao estudo que nós vamos ter. A nossa intenção não é debate, não é discussão, até porque não leva a nada, a gente sabe muito bem disso. Então, nós vamos usar de base para nós, para tudo ir tudo certo com relação ao conhecimento, com relação aos estudos, o temor e o respeito à palavra. Quem não respeita, então, quem não respeita Deus, jamais chegará à verdade, porque a palavra que é a verdade vem dele, e não de nós. Agora, nós temos uma outra passagem em Jeremias. Abram lá em Jeremias, Velho Testamento. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar,
glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Então, nós vemos que nessa passagem ele vai tratar a respeito de um ponto importante nos estudos da palavra, que tem a ver com humildade para nós. Devemos ter uma atitude de humildade, pois sem essa atitude não vamos entender o que é a verdade. Uma outra passagem de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 7. Abram lá, Provérbios, capítulo 3, versículo 5 até o 7. Diz assim: não te desampares. 3, do 5 ao 7. Peguei errado aqui. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, aqui a gente vê sobre confiança em Deus. Aqui nós estamos vendo sobre o que é confiar verdadeiramente no nosso Deus. Não confie, então, em quê? Na sua própria capacidade. Porque nós não temos capacidade para fazer o que Deus fez conosco, para nos conceder a salvação. Ela vem pelo Pai. Nem a capacidade de ser autores humanos, de escrever a Bíblia, no sentido de achar que a gente tem condições de escrever palavras que são de Deus. Nós sabemos bem que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, nosso objetivo não é julgar as pessoas, nem as intenções, mas sim avaliar tudo à luz de quê? Das Escrituras. Não à luz da nossa sabedoria, à luz da nossa capacidade, à luz da nossa verdade. Porque se fôssemos trabalhar a questão da verdade com relação a cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu lado de verdade. Mas nós não estamos aqui para discutir, para estudar, para entender com relação à verdade de cada um. Nós estamos aqui para revelar aquilo que já foi revelado para nós, né? Facilitar o nosso entendimento, buscando a instrução diretamente do Pai, diretamente da onde vem essa verdade, e ela escrita para nós. Então, qual a definição que a gente poderia dar e que seria mais correta com relação à teologia bíblica? O que a gente pode falar a respeito disso? Bem, a etimologia da palavra que a gente pode dizer seria, a gente pode dividir essa palavra em duas, né? Theos, que seria do grego, significa Deus, e logia, que também tem a ver com o grego, ele significa estudo. Então, seria estudo sobre Deus. Então, a teologia é um estudo de Deus. E do quê? Das doutrinas dele, dos seus ensinamentos, relacionados com quem? Com Deus. Sua pessoa, seu caráter e sua criação. Nós não vamos ver outra coisa a não ser sobre Deus. Ele tem a verdade para nós. Não somos nós que temos essa verdade no sentido de achar que temos consciência ou sabedoria para dizer ou escrever alguma coisa. Nós vamos na fonte da onde sai essa sabedoria, na fonte da onde sai essa verdade que nós vamos estudar. Bem, embora não encontremos nas Escrituras a palavra teologia, ela também se torna bíblica num sentido do seu caráter, que a gente pode dizer assim. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 2, veja lá.
Vamos lá para o livro de Romanos, Novo Testamento. Espero que os irmãos, ou no caso, os nossos amigos, os nossos visitantes, os nossos alunos, possam achar, reconhecer as passagens para a gente poder, então, fazer as leituras e vocês estarem acompanhando. Bem, Regis, eu vou pedir para você fazer a leitura para nós. Faz para a gente aí, Romanos capítulo 2, capítulo 3. Deixa eu desligar um negocinho aqui. Romanos capítulo 3, versículo 2. Vamos ver o que ele fala. Romanos 3, versículo 2. Isso aí. Diz assim: muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Ok. Na minha versão, ele trata... Olha só, deixa eu pegar aqui. 3 e o 2. Olha bem o finalzinho dela, né? Como o Regis falou, o finalzinho trata sobre a palavra. Fala assim: muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiadas o quê? Os oráculos de Deus, que tem a ver com a teologia, ou o estudo sobre Deus. Os oráculos é a mesma coisa, a gente só não usa, só não tem a palavra, né? A palavra escrita teologia. Mas dá para a gente compreender em cima da palavra que a gente já conhece dessa tradução de João Ferreira de Almeida, quando ele trata a respeito dos oráculos de Deus, né? Vamos agora lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Isso que ele está tratando sobre sobre Deus, né? Agora, lá em 1 Pedro 4 e 11, lá no finalzinho da Bíblia, praticamente, a carta de Pedro 4 e 11 diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na sua força, na força que Deus o supre, melhor dizendo, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele complementa o mesmo pensamento. Então, é o estudo sobre Deus, é falar diretamente sobre Deus. Então, teologia, em outras palavras, tem a ver com os oráculos de Deus para nós. Agora, diferentes tipos de teologia que a gente pode dizer sobre estudo. Nós temos a teologia filosófica, nós temos a teologia religiosa, nós temos a teologia bíblica. 3 tipos de teologia. E nós estamos fazendo o estudo de teologia bíblica. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa questão da teologia filosófica. Bem, o estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, que é o que a gente vê sobre filosofia, né? Tem a ver com o estudo da sociologia, da história e da lógica, né, que nós encontramos. O filósofo estuda várias áreas do conhecimento humano para chegar ao quê? A uma conclusão a respeito de quem? De Deus. Agora, teologia religiosa, o que seria isso? É o estudo de Deus do ponto de vista de autoridades humanas. Já é diferente, né? É do ponto de vista de autoridades humanas, né? Autoridades de homens, religiosas. Então, um exemplo, é o estudo feito por pastor, estudo feito por padre, por rabino, é a ideia deles, a ideologia deles. Agora, a teologia bíblica, o que viria a ser, né? Que é o que a gente está aqui com essa intenção. O estudo, então, significa o estudo de Deus, como a gente viu propriamente na palavra, né? É o estudo de Deus do ponto de vista de quem? Meu? Do pastor? Né? Do presbítero? Do padre? Não.
Do filósofo? Não. Né? Ele é o ponto de vista das Escrituras Sagradas. Eu não digo nada. Quem vai dizer é a Bíblia. Por quê? A fonte tem que sair de quem? De Deus. A palavra é dele, o estudo é dele, as informações são dele, não minha. Então, teologia bíblica é o estudo de Deus do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Agora, qual a diferença entre os três tipos, que a gente pode dizer, a diferença entre os três tipos de teologia mencionados, que nós falamos, então? Bom, os três tipos têm como alvo uma melhor compreensão sobre Deus. Mas, primeiramente, usa diversas fontes para a sua compreensão. Tá? Cada uma vai, no caso que a gente viu aí, vai usar várias fontes para chegar à compreensão sobre Deus. Agora, o segundo depende, ou melhor, o primeiro que a gente vê usa diversas fontes, que é a teologia filosófica, que é o que a gente estava falando. Agora, a segunda, ele vai falar o quê? Depende da interpretação humana, coisa que nós não fazemos. O terceiro depende do quê? Da Bíblia. Depende do que é que a Bíblia está dizendo a respeito do assunto que você está estudando. Então, traz a diferença básica para nós, que é o quê? A fonte de compreensão. Não é, a nossa fonte não vem do homem. A nossa fonte não vem de literaturas escritas, de filosofia. A nossa fonte tem que vir diretamente da Bíblia. Se a gente começa a sair fora dela, a gente começa cada um ter uma ideia diferente da outra. E, no final das contas, a gente não consegue chegar em resultado nenhum. Nenhuma resposta igual para cada um. Cada um vai tirar a sua conclusão, sendo que não é assim que foi escrita a Bíblia. Bom, agora, o sistema de estudo sobre a teologia bíblica. Né? Qual o sistema de estudo? Vamos lá para Mateus capítulo 4 e versículo 4. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4 e versículo 4. Regis, pode ler para nós? Sim. Assim diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok. Então, o que significa para nós isso, né? Esse sistema de estudo de teologia bíblica? Nesse processo, devemos buscar, então, toda a palavra, não pela metade, né? Toda ela, toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Não da nossa, não de alguma ideia humana, não. Tem que ser diretamente da boca de Deus. O primeiro ponto que a gente poderia, então, tratar a respeito desse sistema de estudo. A teologia bíblica é um estudo, então, global, tá? Sobre a Bíblia. É total, global. Assunto por assunto, pesquisando toda a Bíblia para ver todas as passagens ou todas as informações bíblicas e históricas sobre cada assunto. Não ir pela metade. Quando você começa a estudar um assunto, você tem que fazer ele por completo. Se você faz uma leitura somente de um ponto e não procura saber todo ele no completo, é como se você pegasse uma passagem e não lê o contexto inteiro dele. Aí você, pegando somente uma passagem, somente um versículo, você vai querer deduzir algo pessoal. E aí você não consegue ter a compreensão total, completa, daquele estudo, daquele ensino que Deus está deixando para nós. Essas são uma das grandes falhas quando nós vamos ensinar ou quando nós queremos uma resposta sobre algo que a gente precisa. Então, a gente precisa ir um pouco mais além quando a gente está estudando a Bíblia. Então, uma ilustração prática para nós, bem fácil para a gente poder entender. Olha só.
Os 5 cegos que estavam examinando um elefante. Acredito que talvez alguns já conheçam essa história. Mas cinco pessoas, 5 cegos que estavam examinando um elefante. O primeiro cego, ele descreveu o elefante como se fosse uma mangueira grossa. Ok. Por ter sentido o quê? Apenas a tromba. Ele não foi por completo. Ele não analisou de forma completa. Ele foi diretamente num ponto e ficou fixo, somente naquele. O segundo cego descreveu como um pano de couro. Imagina você, sendo cego, colocando a mão na barriga do elefante. Qual a sua ideia que você vai ter? Parece mesmo o quê? Um grande pano de couro. Por quê? Porque ele se limitou também somente àquele local, né? Terceiro cego disse que ele é como uma parede de couro. A dedução dele também, como se fosse uma parede de couro. Por quê? Porque sentiu também somente a lateral dele. Quarto, o cego disse que ele é como um tronco de árvore. Bem, porque apenas segurou aonde? Nas suas pernas. O quinto, o cego chegou, ou melhor, o cego chegou à conclusão que o elefante é como uma corda. Mas por quê? Porque apenas pegou aonde? No seu rabo. Então, perceberam até onde vai o limite do nosso conhecimento quando nós não aprofundamos o estudo das palavras? Quando você pega um livro para você ler, você começa a ler do final para frente, você pega só a metade, você só lê o começo, não dá. Para você ter compreensão daquele livro, você precisa ler ele por completo. Não tem como eu tirar uma dedução ou tirar algum ensinamento se eu pegar um livro e somente ler o início dele, ou até mesmo ficar somente com o título dele. Então, o que vai acontecer com o meu conhecimento? Vai ser um conhecimento limitado. Eu não vou conseguir dar a compreensão correta a respeito daquele livro. Eu não vou conseguir dar uma compreensão correta ou ter uma compreensão correta a respeito da Bíblia ou de um assunto bíblico, do que Deus está esperando de mim, o que ele pede para que eu faça, para como é que eu devo viver, quais são os procedimentos, os princípios de vida, se eu não for mais profundo nele. Lembrando que se nós formos para a passagem, deixa eu lembrar aqui, para a passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4, ele vai dizer uma coisa muito importante para nós. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4. Aqui a gente encontra qual é a vontade de Deus para nós, ou para o homem, né, que a gente pode dizer assim. 1 Timóteo 2 e 4 diz assim: o qual deseja, mas quem é que deseja? Deus. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bem, a gente consegue tirar uma boa compreensão lendo essa passagem? Sim. Ela deixa claro a vontade de Deus? Sim. E olha bem claro para a gente aqui. Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Perceberam que não há uma separação. A escolha, o desejo dele é todos. Ele não fez separação nenhuma. Ele incluiu todo mundo. Mas uma coisa vai fazer exclusão. Ele incluiu todos. Mas qual é a parte que consegue fazer exclusão de pessoas? É o conhecimento. Se nós não chegarmos, como ele está pedindo, ao pleno conhecimento, tá? Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o que vai acontecer com a gente? Mesma coisa que acontece com aqueles 5 cegos. Cada um vai ter a sua visão da situação, a sua visão do conhecimento, que é totalmente limitado.
Então, quando for falar a respeito do que Deus espera dele, ele não vai conseguir responder, né? Se alguém chega e pergunta alguma coisa de um assunto, um exemplo sobre batismo, eu não vou saber explicar. Uma das coisas que muitos vieram perguntar, e a gente teve que trabalhar isso até mesmo para poder chamar a atenção das pessoas, tem a ver com o conhecimento que você vai dar ao seu filho. É um dos pontos que a gente trabalha nesse estudo, sim, porque todo ele vai ser completo para que você possa ter instrução para ensinar o seu filho a qual caminho que ele deve andar. Né? Por quê? O mundo vai dizer que há vários caminhos, mas a Bíblia vai dizer o que para você? Se você não ouvir diretamente da Bíblia, quem é que você vai acreditar? Os pastores, os bispos, padres? Nada contra no sentido de cada um na sua função. Mas a questão é que a gente sabe que o mundo vai distorcer os ensinos, e aí vai querer dar um caminho diferente. E nós não queremos dar um caminho diferente daquele que Deus deu para nós. O nosso desejo é ensinar o mesmo caminho para os nossos filhos. Mas se eu não sei qual caminho que eu devo andar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser levado, vou ser levado. Vou ter uma dedução muito fraca, básica, que não vai me ajudar a chegar ao pleno conhecimento da verdade. E eu não chegando ao pleno conhecimento da verdade, o que vai acontecer? Deus quer incluir todos, mas o que é que faz a separação das pessoas? A palavra. A palavra que vai separar as pessoas. Se ela buscar o pleno conhecimento da verdade, ela não tem separação, ela vai ser incluída. Mas se ela não buscar, ela mesma vai separar as pessoas. Das que têm conhecimento e sabem o que precisa fazer, e das que não têm conhecimento e não sabem ainda o que devem fazer. É por isso que nós estamos hoje, todos hoje, prontos, de corações abertos, para receber as instruções e guardar no coração, para que a gente possa saber o que fazer, como é que eu devo lidar com as situações, como é que eu devo fazer, qual o meu passo daqui para frente com o conhecimento que eu tenho a respeito de Deus. Porque é muito fácil da gente ser levado por ideias, ideologias, como a gente comentou sobre a teologia religiosa. Se a gente for discutir ela, a gente vai ter que estudar cada religião. E são milhares de religiões. Porque o problema não está na Bíblia. Isso é um fato para nós. O problema não está na Bíblia. O problema está em quem sabe lidar com essa Bíblia. Em quem tem o conhecimento completo da verdade, ele sabe lidar com a Bíblia. Quem não tem, que é limitado, que é por parte, ainda não chegou ao pleno conhecimento, ele não consegue entregar a verdade por completa. Bem, vamos ver agora um outro ponto: o propósito e a importância da teologia bíblica. Nisso, vamos abrir a Bíblia. Eu vou pedir para quem poderia fazer a leitura para nós, para eu não ficar diretamente aí com o Regis pedindo a ele. Nós temos aí, tem Emerson, tem Suelen, está Natália. Eu posso, Suelen, eu posso. Suelen, vamos ler, Suelen. Abre aí, João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Evangelho de João, tá? 8 o quê? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Pode ler? Deixa eu achar aqui, você foi rápida demais para mim. Vai, pode ler. Jesus o libertador. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Qual o propósito que a gente encontra nessa passagem? Um propósito: conhecer a vontade de Deus. Ele é bem claro para nós nessa passagem.
Não tem duas verdades. Ele está falando que só tem uma. E se a gente ficar com essa verdade, a gente vai fazer o quê? Conhecereis a verdade nos libertará. Bom, agora, ele vai nos libertar de quê? Das ideologias, das ideias humanas, né, da filosofia, de coisas que não vêm diretamente de Deus, da fonte. Porque se não vem da fonte, nós somos levados. Por enquanto, eu tenho uma ideia e eu vou ficar com essa. Aí amanhã alguém traz outra ideia. Pô, gostei da sua ideia, eu vou ficar com a sua agora. A questão é que nós não fomos chamados para isso. Se nós queremos servir a Deus, o grande ponto está conhecer a verdade e somente baseada na fonte. E a fonte é a Bíblia, não pode ser outra coisa. É por isso que nós vamos ficar somente com ela, tá? Então, qual é o livro que eu vou pedir para que vocês leiam? É a Bíblia. Não vai ter outro livro para vocês lerem. Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso pensamento. Agora eu vou pedir para um outro aluno. Leia o Romanos, capítulo 10, versículo 2. Uma outra pessoa. Temos aí Tiago, Janderson, a Márcia. Temos outros aí. A Ivone, a Luísa. Romanos. Paulo. Eu posso ler. Ótimo. Romanos 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ótimo. Qual é o ponto que a gente vê aqui nessa passagem? É uma passagem simples, mas o ponto é pessoas com zelo. Zelo significa pessoas dedicadas, pessoas ardentemente dedicadas a uma religião, tá? Sem entendimento ou sem conhecimento. Então, são pessoas zelosas? Sim, mas o zelo religioso, ele leva a você viver uma vida plena, de acordo com a vontade de Deus, sendo extremamente zeloso? Não. Se você não tem o conhecimento da verdade completa, o que adianta para nós ter o zelo? O zelo é bom, nada contra isso, tanto é que todos nós precisamos. Mas o ponto é, o zelo, simplesmente o zelo sobre as escrituras, ou o zelo religioso em si, ele não vai te trazer a verdade. Você pode ser zeloso com a religião que você está, com o pessoal que você está junto. Mas se esse conhecimento, esse zelo que você tem, ele te traz a verdade ou essa verdade ainda é limitada, como a gente vem comentando? Ela não pode ser limitada, ela não pode ser colocada em um ponto só e não ser mais estudada. Senão a gente não consegue chegar ao pleno conhecimento. Ele fica limitado e não nos dá o pleno conhecimento, não nos leva a uma vida sadia, não nos leva a ter uma vida santa e agradável a Deus, porque limitamos o conhecimento. Bem, um outro ponto. Agora nós vamos lá para Oséias, Velho Testamento. Olha só o que Oséias vai falar para nós. Qual a grande importância de tudo isso que a gente está fazendo e está falando? Oséias, vamos lá, Velho Testamento. Oséias, capítulo 4. Depois de Daniel, tá? Quem tiver uma certa dificuldade, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de poder achar, mas são os como que a gente pode dizer aí, dos pequenos, tem os grandes e os pequenos profetas, mas fica depois de Daniel, o livro de Daniel.
Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quem poderia ler para nós? Eu posso, Carlos. Márcia, lê para nós, então. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só o resultado que Deus está dando para aquele que deixar o conhecimento, para aquele que rejeitar o conhecimento, esquecer dos ensinos de Deus. Ele também vai esquecer, ele também esquecerá, né, de quem? Da continuação da sua família, dos seus filhos, né? E aqui ele deixa claro em Oséias, Deus diretamente falando pelo profeta: o meu povo está sendo destruído por causa de algo que está faltando, conhecimento. Então, o que é que nós estamos hoje, aqui juntos, todos juntos, buscando? Conhecimento. Essa é uma regra básica para quem quer viver uma vida santa e agradável a Deus. Para quem quer ensinar os seus filhos, para quem não quer viver uma vida perdida, uma vida que não sabe direito para onde vai, para qual caminho eu devo seguir, né? Então, a gente vê diretamente aqui que a falta do conhecimento pode levar à falta do quê? Da salvação. Ou, no caso, perder a salvação. Mas olha só a importância, né, que a gente vê lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Deixa eu pegar aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Além do conhecimento, nós vamos ver algo que precisa ser feito. Conhecer é uma coisa. O que você faz com o conhecimento? Você precisa aplicar ele. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 21. Deixa eu ler rapidinho aqui. Diz assim, ó: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A quantidade de conhecimento que você possa ter, ela vai mudar a sua vida só por ter conhecimento? Ou melhor, vamos colocar em outras palavras, vamos melhorar essa colocação. Com a quantidade de conhecimento que você possa ter, vamos dizer que seja muito conhecimento, se você não aplica na sua vida, o que adianta do conhecimento, o tanto de conhecimento que você tem, se você não mudou a sua vida, você não mudou as suas atitudes, você não mudou o seu pensamento, você não mudou o seu caminho. Então, para onde você vai só com o conhecimento, sem aplicação? Porque o que Deus espera de nós é que esse conhecimento que nós temos seja aplicado. Porque é muito fácil você dizer Senhor, Senhor, e não fazer nada, né? Ah, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, isso e aquilo. Mas o conhecimento sem ação, o conhecimento sem aplicação, ele é vazio para nós. Agora, vamos lá ainda, voltando para Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 13. Quem poderia ler para nós? Romanos, capítulo 2, versículo 13. Olha só o que ele está falando dentro desse contexto que a gente está falando sobre o propósito e a importância, né, da teologia bíblica. Então, Romanos 2 e 13. Quem poderia ler? Eu leio, Caco. Emerson. Vamos ler, então. Vamos lá. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Você leu 2:13 ou 2:3? 13. 2:3? Não, 2:13. É que a sua versão é diferente da minha. Lê novamente, por favor, Emerson.
porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Perfeito, perfeito. A sua tradução já deixou claro para a gente, né? A sua versão ela é muito fácil, muito prática para a gente. Então, o que a gente vê? A necessidade de fazer algo, a necessidade de fazer a vontade de Deus. Porque não adianta você ter conhecimento, como a gente pode até buscar o conhecimento em si, se ele não for aplicado, se ele não for usado, é um conhecimento em vão. A gente até poderia dizer o que é, quem é a pessoa sábia? Como que a gente pode dizer que essa pessoa talvez seja sábia? Como é que a gente avalia isso em alguém? Tem a ver com o conhecimento aplicado. Então, para você dizer que uma pessoa é sábia, você então vai verificar se o que ela fala condiz com o que ela faz. Aí sim, você pode dizer, essa pessoa é sábia. Porque o que ela fala, o que ela diz, o que ela ensina, ela vive em sua vida. Isso faz diferença? Sim. Isso agrada a Deus? Muito, porque é o que Deus espera de nós. Não simplesmente você se encher do conhecimento, mas usar esse conhecimento para mudar a sua vida, mudar as pessoas que estão ao seu redor também, atingir todas elas, porque é assim que a gente precisa fazer. Agora, mais uma passagem dentro desse ponto, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Regis, pode ler para nós esse? Tiago 1, 22 ao 25. Eu sei que você gosta do livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, 25 ao 27? 22 ao 25. 1, 22 ao 25. 22 ao 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ok. Perceberam os pontos importantes que Tiago está tratando? Tiago aqui é o irmão de Jesus, ok? Tiago trata a respeito da necessidade de ouvir e praticar a palavra de Deus. É simples e prática. Aprende, aplica. Aprende, aplica. Isso a gente pode lembrar do livro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu acho que é isso, 17. Que ele vai tratar a respeito de fé por fé, significando que você, conforme você vai tendo o estudo, conforme você vai ganhando conhecimento que tem a ver com a palavra, né, de Deus, você vai o quê? Aumentando. É de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. Cada vez que você aprende, você coloca em prática em sua vida. Não adianta, não adianta você estudar muito e praticar pouco. Não faz diferença na nossa vida. Não faz. Até porque se a gente buscar muito conhecimento e pouca aplicação, a gente se torna uma pessoa o quê? Chata. Vocês gostam de ficar ao lado de pessoas que só ficam comentando, só ficam atazanando, só fica apontando erros nas outras pessoas? Não. Normalmente ela não vai falar com você e apontar você, porque você está do lado dela. Normalmente ela vai falar das pessoas que estão em volta, né, mais próximas, mas nunca a que está ali do lado. Então, o que acontece? Muito conhecimento acaba te colocando num ponto que, às vezes, você vai achar que você é melhor que as pessoas. Não há nada de errado em buscar conhecimento. A grande diferença que Tiago está deixando claro para nós aqui é o que você está fazendo com esse conhecimento. Se ele não tiver função na sua vida,
se ele não está mudando o seu ser, alguma coisa tem de errado. Esse conhecimento vai ser usado de outra forma, e não de forma boa. Porque, praticamente, primeiro, para onde esse conhecimento tem que fazer diferença? Na sua vida. Porque Tiago está deixando claro que esse conhecimento, quando ele fica na sua frente, o que ele tem que fazer? Mudar você. Ele não tem que ser usado para outra pessoa. Quando você fica de frente com a palavra, o que a palavra faz com você? Te educa, te corrige, te exorta, né? Mostra amor, quer transmitir para você algo que é de grande valor, que significa esse conhecimento tem que funcionar para a sua vida, tem que ser aplicado na sua vida. É assim que vai funcionar. Bem, até aqui, alguém quer fazer algum comentário dentro desses pontos que a gente falou? Quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Vamos dar aí alguns minutinhos, um minutinho ou outro. Se não tiver ninguém, eu toco o barco, vou até mais um pouco aí para frente. Fiquem à vontade. Pode levantar a mão, chamar. Regis, quer fazer algum acréscimo? Falar alguma coisa? Complementar? Eu acho que você foi bastante feliz nos seus comentários, nas suas abordagens aí, né? Nada a acrescentar, mas a importância, né, de examinar a palavra, como você bem falou, sobre... Infelizmente, hoje há muita diversidade de religiões, né? E muitas vezes a gente se sente num parque de diversões, a gente não sabe para onde que vai. Muitas vozes, né? Numa feira. Compre aqui, aqui está mais barato. As pessoas ficam perdidas, não sabem para onde vai. Aquele contexto que você usou de Mateus capítulo 4, né? Foi o contexto em que o diabo estava tentando Jesus. E o diabo falou para Jesus, está escrito. Está escrito. E Jesus falou, também está escrito. Ali o diabo, conhecendo a palavra, tentando seduzir, induzir Jesus a cometer algo que não era proveitoso, né? Usando o contexto, como você disse, né? Usando o contexto de forma errada. Mas Jesus trazendo para o contexto correto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Tudo aquilo que nós ouvimos, olhar para as Escrituras e entender se aquele contexto, de fato, é aquilo que está sendo pregado. Porque senão a gente vai ser seduzido, vai ser enganado. E Jesus usou a palavra. E nós precisamos também usar a palavra para que possamos defender, né? Todo e qualquer tipo de ensino. É isso aí. Amém. Alguém mais? Temos que ser como os bereanos, né? Bem lembrado, Luísa. E eles checavam, né? Tudo que Paulo estava pregando, eles conferiam nas escrituras. Então, eles foram considerados nobres. Nós também, nós temos que conferir nas escrituras tudo que nós ouvimos, para ver se é isso mesmo. Amém. É isso mesmo. Oi. Eu poderia citar também o termo do conhecimento, sabe? E, infelizmente, muita gente perece, né? Como a gente leu em Oséias agora, né? O povo de Deus perece por não buscar o conhecimento. E que, onde está o conhecimento? Na palavra de Deus revelada, né? Por Ele mesmo. Sim. Então, é isso que estamos fazendo, né? Sempre na humildade, né? Nunca achar que a gente sabe alguma coisa, mas sempre está buscando, né? Todos os dias, né? A todo momento. É um aprendizado contínuo, até a gente estar com o Senhor no céu, né? Amém. Com certeza, com certeza. O período de estudo, o período de conhecimento, ele não é limitado. Até porque isso a gente pode lembrar de Paulo, né? Paulo falando, olha, eu sei que vocês já sabem, eu sei que vocês conhecem, eu sei que eu já falei isso para vocês, mas eu vou lembrar vocês. E é algo que a gente precisa sempre estar fazendo, sempre lembrando, sempre estudando, sempre lendo.
Márcia, você ia falar algo? Eu ia falar sobre o que o irmão também acabou de falar, sobre conhecimento, mas a parte que atinge os filhos. Quando você puder, Caco, dá uma ênfase para a gente desse versículo aqui, porque ele é muito bom. Você fala qual? Da passagem? Oséias 4:6, ele fala sim. da falta de conhecimento e o preço, né, que a gente paga por isso, atingindo até os nossos filhos. Sim. Ele dá algo para a gente que a gente conhece muito bem. Tudo que a gente faz tem consequências, não tem? Tudo. Tem consequências. E aqui no livro de Oséias, ele deixa bem claro esse ponto para a gente. Colocando em outras palavras, é isso. Olha só, se você não ouvir o que Deus está te dizendo, e se você não procurar esse conhecimento, você vai encontrar um outro tipo de conhecimento. Mas o que é que vai acontecer com você? Se não for o conhecimento da verdade, se não for tirado da fonte, né, que é a Bíblia. Se você não ouvir o que Deus tem para você, você vai acabar ouvindo o que o homem tem para você. E aí tá. Qual é a consequência disso? Né? Então, isso... Oi. Oi, Mãe? Quero fazer um comentário. Sim. O conhecimento é muito importante, a aplicação. Muitas vezes nós ouvimos o conhecimento dos ministros da palavra, mas falta aplicação. A pessoa vai para casa e pensa, como eu vou aplicar isso durante a semana? Eu ouvi o conhecimento, mas falta o como aplicar. Acho importante isso também. Sim, é o que Tiago ele vem tratando a respeito disso. O conhecimento é importante, sempre vai ser importante, até porque Deus deixa claro que a gente precisa chegar ao pleno conhecimento. Não pode ser pela metade as coisas. Agora, só o conhecimento sem aplicação é o que Tiago vai tratar. Não vai adiantar você ter muito conhecimento, estar cheio. Você vai se gabar do conhecimento. Você vai se orgulhar de ter conhecimento, mas não aplicado. Ele não tem efeito. Ele não vai trazer o efeito que é necessário, que Deus está esperando de cada um de nós, que é a mudança, a transformação. Aonde é que a gente tem que aplicar esse conhecimento? É por isso que, quando a gente está estudando, eu quero saber sobre um assunto. Como é que eu tenho que lidar com a minha esposa? Ok, ele tem a instrução. Agora, quando você busca essa instrução e você descobriu a verdade, o que vai acontecer com você? É a mesma coisa que a Márcia comentou ali. Você agora sabe da verdade. O que é que você vai fazer com essa verdade? Vai guardar ela? Não vai aplicar na sua vida? Porque o fato é que, se você sabe da verdade e não faz, se torna omisso. O que é que Deus fala sobre a omissão? Ele é para nós o quê? Pecado. Então, eu continuo pecando. Eu continuo errando, até mesmo com a minha esposa, porque eu busquei a fonte, eu busquei o conhecimento, mas eu não consigo aplicar porque eu não quero. Porque eu sei que aquilo ele vai doer em mim, porque eu vou precisar mudar. Né? Pô, eu sou grosseiro, eu falo muito alto, eu grito com a minha esposa, e ali está falando que eu não posso. Que tipo de amor é esse? Mas isso vai mudar, vai doer. Então, muitos de nós deixamos de aplicar o conhecimento porque ele faz uma ferida em cada um de nós, no sentido de que ele vai cutucar, ele vai querer mexer com a gente. Eu acho que a ideia é esforço. Nós precisamos nos esforçar quando ouvimos um conhecimento para aplicarmos no dia a dia.
É um Sim. esforço diário. Com certeza é diário. Não é fácil? Não. Se alguém disser que é fácil, ele está muito enganado. Né? Está muito enganado, porque não é fácil você aplicar o conhecimento na vida. Não é fácil. É uma luta constante. Isso a gente vai lembrar de Paulo. Paulo fala, né? Ele até fez o comentário, desventurado homem que sou, porque, né, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu sei que eu preciso fazer algo, mas não estou fazendo. Aí é uma luta constante, porque você sabe que precisa fazer. Você tem o conhecimento agora, mas você então não está fazendo. Aí você se torna omisso, você continua errando nas mesmas coisas. E aí a gente sabe muito bem que conforme vai passando o tempo, o erro que você fez hoje, você vai fazer amanhã. Você não corrige, você vai fazer isso, aquilo, hoje, amanhã e sempre. Não vai mudar. E aí aquela palavra verdadeiramente não fez efeito. É por isso que a gente, às vezes, o pregador, às vezes o professor, ele pode, às vezes, se tornar talvez chato. Quer dizer, para alguns, mas porque, às vezes, ele fica lembrando de algo que precisa ser feito, mas, no caso, não diretamente com a pessoa. Ele está falando lá, eu quero falar diretamente com você. Não, mas a questão é que, às vezes, o ensino que ele está trazendo vai novamente mexer com o nosso interior. Aí a gente aceita a verdade ou a gente rejeita a verdade. Nós vamos cair novamente em Oséias. Há consequência por falta de aplicação do conhecimento, por falta de querer aceitar a verdade, por falta de buscar o conhecimento. Não só, né, de aplicar, mas você descobriu a verdade e a verdade não te libertou ainda, significa não mudou sua vida. Então, alguma coisa ainda tem de errado para ser corrigido. Né? Bem, Caco, oi. Só para assim, complementar, né? Eu acho que tudo isso envolve uma escolha, né? Envolve uma escolha. Às vezes a pessoa não quer ter aquele compromisso com a verdade. Eu estava estudando esses dias o comportamento de Herodes. Ele fez o pedido de Herodias e mandou decapitar João Batista, mas ele estimava João Batista, ele gostava de ouvir João Batista. Mas isso, eu acho que depois doeu na consciência dele, porque ele não quis ter esse compromisso com a verdade. Porque João Batista, ele tinha esse compromisso. E ele falava, mesmo que doesse, né? Sim. Então, é uma questão de escolha. Com certeza. E aí vai ter as consequências mesmo. Sim, sim. Nós temos, sempre temos as consequências. Mas essa consequência pode ser boa. Mas também essa consequência pode ser ruim para nós. Depende da escolha que nós fizemos. Depende da escolha. Né? Bem, continuando na nossa lição ainda, vamos ver um pouquinho sobre o que é essa fonte, a fonte da teologia bíblica, que é o assunto que a gente está tratando. Então, olha só, a revelação de Deus, ou no caso, a palavra de Deus. Abram lá em Jeremias, capítulo 30, Velho Testamento, vamos voltar lá no profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2. Olha só sobre a questão da revelação de Deus, ou da palavra dele, né? Que seria a mesma coisa. O que é que Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2, o que é que ele está dizendo? Alguém poderia ler para nós? Vou ler, Paco. Sim, Márcia. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Ok. Aqui ele está deixando para nós o quê?
a Bíblia é o livro de quem? De Deus. De Deus. Para quem? Ao homem. Quais são as palavras que foram escritas? As palavras de Deus. Da onde nós precisamos estudar? Da onde nós precisamos tirar o conhecimento para nós? Da fonte, que é Deus, que é a palavra. Não pode ser de outro lugar. Jeremias está deixando claro, porque Deus falou para ele, né? Palavra que do Senhor veio a Jeremias. Não foi de uma outra pessoa, foi Deus falando com ele. Assim fala o Senhor, isso falando Deus, Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que eu disse, não o que Jeremias queria dizer, mas as palavras que eu disse, que é Deus falando. Então, o livro, a base, a fonte é Deus. É a palavra dele que nós temos, que é a Bíblia. Aí nós temos também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Apocalipse diz assim, deixa eu pegar ele aqui. Capítulo 1. De 9 até o 11. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo o seguinte: o que vês, escreve em livro, e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perceberam aqui que nessa pequena passagem que nós estamos lendo, da onde é que sai a fonte? Da teologia bíblica. Da Bíblia. A fonte sai de Deus. Não pode sair de pensamentos humanos, porque já deixa de ser uma teologia bíblica. Outra passagem, em João 17:17, diz o quê? João 17:17, isso lá do Evangelho de João. Diz assim, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós começarmos a ouvir outras palavras que não são de Deus, que não são da Bíblia, que é a fonte do ensino que vem de Deus, nós estamos errando. Nós estamos sendo enganados ou estamos aceitando ser enganados. Se a fonte não é a Bíblia, alguma coisa nós vamos receber em troca. Lembra da consequência, né? Oséias deixa claro para a gente, né? Ou melhor, Deus deixa claro para nós. Há uma consequência se vocês não ouvirem a minha verdade, ok? Outra, o que é, então, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela vai dizer bem claro o que é essa palavra, ou essa verdade, né? Então, Hebreus 4:12 diz assim, olha só. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é o quê? É viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, não é simples. A palavra de Deus não é tão simples, no sentido de simples dela ser escrita. Não.
a gente percebe o quão valioso é a palavra de Deus. E ela consegue fazer algo que a nossa palavra e que a palavra que alguém possa achar que possa dizer algo, algum ensino religioso, e que não veio de Deus, ela não tem poder para fazer algo, que é o que Deus está falando aqui. Se ela não veio da fonte, que é a Bíblia, então ela não tem poder para dividir alma e medula, ou melhor, alma e espírito, né? Ela não tem força para fazer o quê? Dividir junta e medula, e ela não é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não tem como. Se ela não for a fonte, ela não consegue fazer nenhuma dessas transformações, nenhuma dessas ações na nossa vida. Não consegue. Outra passagem para nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25, alguém poderia ler para nós? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 até o 25. O que a Bíblia é? 1 Pedro 1, 23 ao 25. Depois de Hebreus aí. Alguém poderia ler? Quer que eu leia? Márcia, pode ler. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Perceberam os pontos claros que Deus está colocando para nós aqui? Novamente, a mesma coisa, né? Ela faz surtir efeito? Faz. Mas qual palavra que faz surtir efeito na vida das pessoas? Aquela que veio do homem? Não. Aquela que vem de Deus. Por quê? Porque se ela vem do homem, alguma coisa vai acontecer. Olha só. Toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não pode vir do homem. Tem que vir de Deus. Aquilo que nós formos falar, aquilo que nós formos fazer, tem que vir da fonte. Por quê? Porque a palavra do Senhor, né, porém, permanece eternamente. Significa que todo homem, qualquer um que nascer e começar a escrever, falar alguma coisa diferente daquilo que foi dito já por Deus, porque a palavra dele foi escrita no primeiro século. Isso eu estou falando do Novo Testamento, ok? Novo Testamento. Foi escrito no primeiro século. E antes temos o Velho Testamento, escrito antes mesmo de Jesus. Toda ela é eterna. Toda ela é eterna. E não tem como existir o Novo Testamento sem o Velho Testamento. Não tem como. Ela completa. Porque no estudo, a gente vai perceber que não tem como você chegar ao Novo Testamento se você não tiver uma ponte que leve até chegar Jesus, até chegar o conhecimento completo que vem em Jesus. Porque até então o conhecimento era incompleto, né? No sentido de que ela não salvava. Era o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento ela funciona como ponte, porque é para chegar até o pleno conhecimento em Jesus Cristo. E aqui deixa claro para nós, né? Porque nós fomos regenerados por uma fonte. E não pode ser uma fonte que é humana. É uma fonte que é eterna. Então, você não consegue modificar isso. E você só consegue ser regenerado se for pela fonte certa. E a fonte é Deus. A fonte é a Bíblia. Não tem outra fonte para nós. Vamos outra passagem. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que eu lembrei no versículo 17. Mas vamos lá. Romanos, capítulo
1, versículo 16. Gosto muito do livro de Romanos. Também. Regis, pode ler para nós? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Isso. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ok. Novamente, Deus está deixando claro que todos ali, todos, tanto o judeu quanto o grego, no sentido de você, de qualquer nacionalidade, pode aceitar Jesus, pode ser salvo. Lembrando da passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, que nós lemos lá, né, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, ele acrescenta, ele inclui. A palavra dele é inclusiva. Ela é inclusiva, mas ela também é exclusiva, né? Então, ela consegue tirar pessoas, porque se você não aceitar ela, ela tira, ela julga, ela expõe você, né? Então, aqui deixa claro para nós que nessa passagem de Romanos 1:16, a Bíblia, então, é o quê? O poder de Deus para a salvação. A Bíblia, não outra fonte. Se for outra fonte, não é o poder de Deus para a salvação. Bem, a Bíblia, então, nós estamos aí 9 horas. Temos meia hora ainda para finalizar. Mas eu vou adiantar mais um pouquinho aqui para a gente, então, dar um período aí, um tempinho para o pessoal. A Bíblia é a fonte de teologia, né, bíblica confiável, somente ela, que nos dará, então, todo o entendimento para sabermos tudo o que for necessário, ou melhor, tudo que for essencial e necessário para ser um homem ou mulher perfeito, íntegro, em nada deficiente. Nós temos nossas falhas, mas a única palavra, a única fonte que consegue fazer transformação, que consegue nos deixar mais próximos de Deus, consegue nos fazer mudar, é a fonte que é a palavra de Deus, é a fonte que é a Bíblia. Não tem outra fonte. Então, as teologias falsas, vamos ver um pouquinho sobre isso. As teologias falsas. Existem alguns tipos de teologias, então, que são falsas. Vamos ver quais são esses pontos, as palavras que são usadas. Bem, o materialismo é um tipo de teologia, é um tipo de ensino falso, materialismo. Mas isso significa o quê? Abram lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 24. O que é que ele está falando aqui para a gente a respeito disso, sobre materialismo? Mãe, você quer ler para nós? Mateus 6, e versículo 24. Estou achando aqui. 6:24. Isso. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um, amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Ok. Aqui, Deus está deixando bem claro para nós que não há como você servir a dois senhores. Mas por que senhores? Que ele está deixando claro aqui. A riqueza, o dinheiro, ele pode se tornar um senhor da nossa vida? Sim. Nós podemos dedicar tanto do nosso tempo, que é tão valioso para ganharmos dinheiro. Nada de errado de você trabalhar e ter o seu sustento. Nada de errado de você também trabalhar e, por acaso, você ficar rico. Nada de errado nisso. A questão é,
Quanto tempo você está dedicando da sua vida para você adquirir o conhecimento e a sabedoria de Deus? Quanto tempo você está dedicando para conquistar coisas na vida, em subir de cargo, ou que seja, de melhorar a sua vida, da sua família, pessoal, conquistar coisas, comprar, ou o que seja? Quanto tempo nós estamos dedicando? Até aí a gente consegue discernir, olha só, a gente consegue discernir se é que nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo a outro senhor, que é o materialismo. A dedicação demais a conquistar coisas para a vida nos leva a começar a deixar de Deus de lado. E aí o materialismo, que é sutil, começa a tomar conta da nossa vida. O desejo pelas coisas. Nada de errado de você desejar uma casa, de desejar um carro. Nada de errado. A questão é o que você está fazendo com esse tempo que poderia estar sendo dedicado para Deus, e o seu desejo profundo está mais em servir a Deus, ou o seu desejo profundo está mais em servir a si mesmo e os seus desejos? Nós conseguimos discernir usando a palavra? Claro que conseguimos, porque só ela consegue discernir. É só ela que consegue nos ajudar a discernir o que é certo e errado. Só ela. Agora, se essa fonte que nós estamos usando de conhecimento não vem da palavra, nós não conseguimos discernir o que é certo e errado. É por isso que a teologia do materialismo consegue tomar conta da vida das pessoas, consegue mudar a rota e o caminho dela. Ela pode achar que está fazendo a coisa certa. Ah, não, isso, eu amo Deus, eu sirvo a Deus, vou à igreja. Mas o que é que eu estou fazendo? O tempo da minha vida. O conhecimento que eu tenho, ou estou buscando, adquirindo, está vindo da fonte, que é a Bíblia? Porque se ela vem da fonte, que é a Bíblia, ela vai abrir os seus olhos. Ela vai dizer bem claro para você o que você precisa fazer. Então, você vai conseguir fazer algo que as outras palavras, que não são a fonte de Deus, do conhecimento de Deus, elas não vão conseguir discernir você, ajudar você a discernir o que é certo do errado. Nós não conseguimos, porque estamos ouvindo outros ensinos, outros conhecimentos, e aí nós ficamos perdidos, porque uma hora eu posso pensar uma coisa, outra hora eu posso pensar outra. Uma hora eu posso viver de uma forma e outra hora eu posso viver de outra. Mas Deus é tudo. Deus é Pai, Deus ama a todos, com certeza. Mas o que é que a gente viu bem na palavra dele? Deus é inclusivo. A sua palavra inclui, mas ela também exclui as pessoas. Desde que você fique com a palavra dela, ele inclui. Mas se você rejeitar a palavra, que é a fonte, ela exclui você. É isso que ela vem tratar para nós. Se nós ficarmos com a base da fonte que vem da Bíblia, estamos no caminho. Conforme Romanos mesmo disse, de fé em fé, de fé em fé. De conhecimento em conhecimento, de pouquinho em pouquinho, é isso aí, de pouquinho em pouquinho. Mas a questão é, esse pouquinho você vai aplicando na sua vida. Você vai conseguindo discernir as coisas, porque a fonte é verdadeira. A fonte é verdadeira. Bem, então, o dinheiro e a existência física são maiores do que Deus. Esse é o ponto, esse é o propósito, esse é o pensamento sobre a teologia do materialismo, né? É colocar o dinheiro e a existência física, né, maiores do que Deus. Isso a gente pode colocar bem claro, prático para nós, aplicando na nossa vida, o quanto tempo você está dispondo a Deus, dispondo a conhecer as palavras dele. Agora, se você não está dispondo o tempo da sua vida, significa que os valores são outros, não são os valores de Deus. Bem, o fim do materialismo, então, é o quê? A gente vai usar o mesmo ponto, a mesma ideia de Oséias, ok?
qual é a consequência, qual é o fim? O fim, né, do materialismo é a destruição. Porque nós vimos aqui, ó, bem claro, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e desprezará o outro, amar um ou desprezar, que seja, né? Não pode servir a Deus e as riquezas, porque há consequência. Há consequência. Quem salva é Deus. E quem salva é a palavra de Deus. Quem salva é a fonte da palavra dele. Não pode vir de outra forma. Não pode vir de outro lugar. Então, uma passagem. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o 13. Diz o quê? Vamos lá. 2 Pedro 3, 10 ao 13. Diz assim, olha só. 2 Pedro 3, 10 ao 13, para a gente finalizar esse ponto sobre o que é a teologia do materialismo. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse é o fim. É o fim do materialismo. Ele vai acabar. Ele tem fim. Ele vai se derreter, né? Os elementos abrasados se derreterão, tudo tem fim, ele vai acabar. Agora, o que é que Deus falou nas passagens anteriores que a gente leu? Que a palavra dele era o quê? Lá de João, né? A gente leu isso lá em João. Que ela é eterna. Agora, o que é que a gente vê sobre o materialismo? Ela tem fim. Então, é bem claro para a gente. Agora, outro ponto. O humanismo é uma outra forma de teologia, de estudo. Humanismo significa o humanismo secular, que a gente pode chamar, né? Significa o homem maior do que Deus. Tem isso. Então, o humanismo significa o quê? Idolatria. Isso a gente pode ver em Romanos 1 e 25. Né? Deixa eu pegar rapidinho para ler aqui. Romanos 1 e 25. Aqui. Diz assim, Romanos 1 e 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, ele já deixou claro que ele é eterno. Agora, o homem não é eterno. Ele tem fim. Ele tem fim, ele acaba. E ele deixou claro que, né, eles mudaram a verdade de Deus. O ser humano pode mudar a verdade de Deus no sentido de que, para a vida dele ou para as pessoas. Quando nós fizermos isso, deixamos de viver na verdade. Aí nós começamos a viver no humanismo, nessa ideia de que o homem é maior que Deus. Bem, ignorar a Deus ignorar a Deus faz com que o homem seja o quê? O centro de seu amor. Eu me amo. Não tá errado. Não está errado você se amar.
A questão é, você se ama mais do que Deus? Porque a vontade é feita sua ou é sua ou é de Deus? As suas vontades são maiores do que a de Deus? Então, o que acontece? Você se ama mais do que Deus. E aí você vive a teologia do humanismo. Outro, o cristianismo desencadeado. Vamos entender um pouquinho sobre isso. As predições de falsos profetas e mestres no cristianismo, a gente encontra em várias passagens falando a respeito disso. Então, no passado, ou no primeiro século, ou antes mesmo, a gente já vê o anúncio de Deus com relação a falsos profetas, a falsos ensinadores, tá? Então, a gente pode encontrar isso em Mateus capítulo 7, versículo 15, versículo 23, tá? Atos 20, 28 ao 30, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos pegar essa passagem para a gente entender a respeito disso, essas predições, tá? Falando a respeito da vinda de falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que estão ensinando coisas que não são verdadeiras, que a fonte não é a Bíblia, a fonte é a consciência deles, a fonte são as ideias, ideologias ou sonhos que eles têm, diferente daquilo que já foi escrito e se torna eterno para nós, né? Então, vamos lá, 2 Pedro 2, 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. Regis, você pode ler para nós? A minha voz já está começando a arder. Vamos lá, lê para nós aí. Primeiro, 2 Pedro, isso. Capítulo 2, do 1 até o 3. Diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Até o 3? Até o 3. Tá. É isso aí. Versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Ok. Perceberam que também nessa passagem a gente tem a explicação da situação e a consequência dela. Pedro está deixando claro que a falta do conhecimento verdadeiro, você começa a ser levado, como o Regis mesmo comentou no comentário dele, você começa a ser levado por falsa doutrina, por pessoas que pensam coisas diferentes do que Deus deixou claro, do que Deus deixou escrito, que é a fonte de conhecimento que a gente deve adquirir. Então, o que acontece? Se nós começarmos a dar ouvidos a pessoas com ideologias humanas, com pensamentos humanos, com ideias falsas, que não estão nada descritos, nada escrito na Escritura, na Bíblia, a fonte dele não é a Bíblia. A fonte que ele está usando não transforma. A fonte que ele está usando não traz vida, traz morte. A fonte dele não traz discernimento do que é certo e errado. Totalmente você fica perdido, porque uma hora você pensa uma coisa, outra hora você vai pensar outra. Porque a sua fonte não é uma fonte eterna. Você começa a navegar nos conhecimentos humanos. E aí você não tem discernimento. E aí é o que acontece com muitos, que até comentaram comigo. E a gente até fez um vídeo, uma gravação, né? E a gente postou para o pessoal, que tem a ver com como descobrir e seguir a verdade em meio a tanta confusão religiosa, que tem a ver com isso. É muita fonte de informação tirada de vários lugares que não sai da fonte certa. Que se ela não é a Bíblia,
Então, acaba sendo outra fonte. Consequentemente, o que é que Pedro está deixando claro para a gente que vai acontecer conosco? Né? Ele diz lá assim, ó, também movidos por avareza, porque é uma das coisas que acontece quando a pessoa começa a ensinar coisas que são dele, né? E não de Deus, até ele vai usar isso, movidos por avareza também, para um comércio também de vós, usando vocês para poder ganhar dinheiro, com palavras fictícias significa que são dele, né? Coisas inventadas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Isso eu vou lembrar a mesma coisa de Oséias, que a gente até comentou, né? Foi um dos pontos. Existe uma consequência se você der ouvido a esses tipos de fonte de informação, fonte de ensino bíblico. Não é bíblico, é uma fonte mentirosa. Ele usando aqui, ó, de palavras fictícias. Não tem fonte bíblica. Então, se não tem fonte bíblica, é fonte humana. O que acontece com as pessoas que dão ouvidos a ensinos humanos? Ele está deixando claro aqui o que vai acontecer. Vai acontecer a destruição dessas pessoas. Existe um fim para nós. Se nós ficarmos com a verdade, teremos a salvação. Se nós rejeitarmos a verdade, teremos a destruição. Perceberam que essa mesma verdade, ou melhor, se a fonte não é a Bíblia, né, ela também traz consequências ruins, no sentido que ela está deixando claro para nós. Se você não ouve a verdade, você fica com a mentira. Consequentemente, você tem um fim. E o seu fim não é um bom fim. Ok? Bem, um outro ponto para a gente encerrar, que eu sei que já está chegando aí o tempo. O perigo da teologia falsa. Vamos lá. A morte do homem e a maldição da terra são o resultado da falsa teologia. Tá? Deus diz que o pecado trairia... Deus disse que o pecado traria a morte. Que isso ele já vem tratando lá desde o começo. E o diabo disse que não. Lembra? Isso a gente vê lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 4. Deus fala uma coisa, o diabo fala outra. Isso aí mudou para a gente hoje? Não, não mudou. Existem pessoas usadas por Satanás trazendo uma verdade que não é verdade. É uma falsa verdade, tentando desfazer a verdade de Deus. Para que então a gente fique com a ideia dele, a verdade falsa dele, e não da fonte que sai da Bíblia. O que a gente pode ver isso? Né? A falta de conhecimento, então, da verdade de Deus e a rejeição, que é uma das coisas que a gente está vendo, né? A falta de conhecimento da verdade e a rejeição trazem algo que nós vimos lá de Pedro, destruição. E isso nós vimos também lá em Oséias. Oséias deixou claro, lá 4 e 6. Agora, concluindo, olha só, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele afirma que Deus, o Pai, tá? Ele afirma que Deus, o Pai, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, não fora dele. Então, lá em Efésios 1 e 3, ele deixa bem claro. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais somente em Cristo. Não fora de Cristo. Não em outro ensino, não em outra ideia. Se for uma ideia humana, não vem de Deus, não vem de Cristo. Então, a gente precisa rejeitar. Porque se nós não rejeitarmos a palavra que vem do homem e que não vem da fonte, que é a Bíblia, nós vamos entrar numa eterna destruição. Bem, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3,
ele adiciona mais uma coisa interessante para nós. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso ele está falando diretamente de Jesus. Se nós não ficarmos com ele e começarmos a dar ouvido a falsas doutrinas, falsos ensinos, nós nunca estaremos junto com Jesus, né? Então, nas Sagradas Escrituras, temos um registro perfeito e completo de todas as revelações sobrenaturais de Deus, que precisamos o quê? Que precisamos para conhecer a Deus e fazer a vontade dele. Essa fonte é a Bíblia, não é de outro lugar. Então, 2 Timóteo também fala, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, nesses estudos, né, que a gente tem, vamos pegar lá para a gente encerrar essa passagem. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E a gente, então, encerra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele diz assim para nós, bem claro e objetivo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela, não fora dela, toda ela. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que você quer fazer a obra de Deus se você não busca a fonte verdadeira? Que obra que você vai fazer? Qual é a obra que você vai desenvolver? De Deus? Não. Porque a fonte não é a Bíblia. A fonte não é o conhecimento de Deus. É do homem que você está recebendo. Então, tem consequências ruins. Qual é a consequência que a gente vê? Nas palavras, destruição. Então, o que é que nós precisamos fazer, conforme essa própria palavra está dizendo? Ficar com a Escritura. Porque se eu não usar a Escritura, eu não consigo ensino verdadeiro, eu não consigo a repreensão correta, porque eu nunca vou conseguir repreender as pessoas de forma correta. Vai ser outra instrução, e é falsa. Porque, lembrando, você vai falar agora uma coisa e amanhã vai falar outra. Porque hoje você acha uma coisa e amanhã você está recebendo outra instrução diferente daquela. Por isso que nós não estudamos aqui, nós não estudamos teologia religiosa. Nós vamos para a fonte, a Bíblia. Indo para a Bíblia, nós temos um só conhecimento, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Nós recebemos a verdade por completo. Recebendo a verdade, nós temos, então, algo que Deus nos dá com a verdade. Recebendo a verdade, vocês têm vida. E essa vida não é pouca, é em abundância. Tá bem? Meus amigos, Amém. vocês têm liberdade agora para poderem falar alguma coisa, complementarem, fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade, à vontade. Tocar. Oi, Emerson.